debate. Eu não trouxe uma apresentação porque, no final das contas, lá se vão 4 anos e toda vez que a gente traz uma apresentação, a gente acaba se repetindo. E eu queria pegar pontos agora nevrálgicos do processo que a gente está enfrentando com relação às negociações. A avaliação que a gente faz é que a lei avançou bastante o sistema de logística reversa no país. A Abvidro, pelas características próprias do vidro, trabalha com logística reversa há mais de 50 anos. Nós estamos falando aqui de um produto que é 100% reciclável e reciclável pela nossa própria indústria. Então, o vidro volta para a nossa indústria para virar novamente embalagem. E, portanto, a gente considerou a lei uma grande, um grande passo para o mercado, um grande passo de desenvolvimento para o país. E acho que, depois de quase 4 anos, Zilda, o setor produtivo amadureceu, aprendeu, deu alguns anéis para não perder os dedos, mas ainda restam questões numa zona nebulosa, que, se a gente não esclarecer, eu acho que a implementação da lei fica muito prejudicada. A primeira questão, e eu acho que é o ponto que é o item que dele derivam todas as questões, é clarear a questão das... Pelo menos eu estou falando aqui do setor de embalagens, gente. Tem características muito diferenciadas a questão do medicamento e do eletroeletrônico. Mas eu acho que o setor de embalagem é um setor muito complexo, com várias nuances por cadeia, e a questão da responsabilidade, hoje, é a questão mais importante do processo de reciclagem de embalagens. Por quê? Porque a responsabilidade implica necessariamente no ônus, nos custos de determinadas atividades. E eu acho que esse é um item principal da lei em que pega para o setor produtivo. Eu só vejo saída para essa questão do ônus, ou seja, do desembolso, do pagamento, porque nós não podemos achar que o material, a recompra do material, ela é suficiente para pagar a conta do retorno das embalagens até a reciclagem, porque não é. Então, você dizer que o setor vidreiro, recomprando o caco de vidro para suas indústrias, vai pagar a logística reversa, não paga. Nem o alumínio paga, que é o material mais caro. Então, eu vejo, para sair dessa sinuca, eu vejo 3 aspectos que nós deveríamos nos debruçar. O primeiro deles, e sem dúvida o mais importante, seria a questão tributária. O MMA, a gente discute isso, mas acho que o MMA não pode levar questões ou assumir responsabilidades que não diga respeito a eles. E, até agora, a gente não viu entrar num acordo o debate profundo e a responsabilidade do governo, principalmente do Ministério de Indústria e Comércio e Fazenda, sobre a questão tributária. Eu falo isso porque eu vou citar o exemplo do vidro. Hoje tem fábricas nossas que trabalham com 80% de caco no forno. Isso significa que sai da minha fábrica um produto que 80% dele foi fabricado sem extração de matéria-prima, com economia de 10% de energia a cada tonelada de caco que eu boto no forno. E eu não tenho nenhum tipo de vantagem em relação a isso. A minha garrafa fabricada com 80% de caco paga o mesmo IPI que a fabricada com matéria-prima virgem com consumo maior de energia. Eu estou falando aqui de 65 milhões de reais de bitributação que poderiam ser empregados na cadeia da reciclagem. É hoje um pleito que a gente faz à Fazenda que discuta essa questão. Uma outra questão, para também exemplificar o que poderia ser feito do ponto de vista tributário, é a garrafa retornável. Meu mercado hoje, 85% do vidro, da embalagem de vidro em uso, são embalagens retornáveis.
eu não tenho nenhum tipo de vantagem, embora a garrafa retornável cumpra, nas melhores condições, o artigo 9º da Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos. E eu não tenho nenhum tipo de vantagem. A minha garrafa retornável vai para o mercado com a mesma competitividade que uma garrafa de plástico que depois vai ser descartada. Então, esse eu acho que é um ponto nevrálgico. Se a gente não discutir a questão tributária, vai ficar muito difícil da gente conseguir avanços significativos do ponto de vista da lei. O segundo ponto nevrálgico é a questão das grandes distâncias. Nós estamos falando aqui de um processo que, para você ter um mercado de reciclagem num lugar, você precisa de mercado de consumo. Então, nós estamos falando, vou pegar aqui um exemplo. Se a gente pegar um estado longínquo, com baixa renda per capita, com baixo poder de compra, com pequeno mercado de consumo, não vai se instalar lá um parque reciclador, porque não vai compensar financeiramente e economicamente. E isso não é só um problema do vidro. Isso é um problema de todas as embalagens e é hipocrisia e demagogia dizer que vai haver reciclagem em regiões onde não tem densidade demográfica, onde não tem mercado de consumo para os produtos derivados da reciclagem. Essa é uma questão que nós precisamos enfrentar de frente, sem demagogia e sem hipocrisia. Então, não é só um problema do vidro que está concentrado, é verdade, suas indústrias estão concentradas perto dos mercados de consumo, portanto, eu preciso retornar o caco de vidro para a minha indústria, e não tem viabilidade econômica, por exemplo, eu retornar o vidro de Manaus. Matéria-prima do vidro é areia, a competitividade do caco é com a minha matéria-prima, 75% do meu produto é areia. Então, é extremamente barato. Eu não tenho competitividade, eu não tenho condição de trazer caco de Manaus para cá. Bom, mas o que a gente vai fazer com esse caco? Eu até tenho solução para ele. Participar de mobiliário urbano, substituir a brita nos aterros sanitários. O vidro não é um material poluente, ele é um material inerte. Mas nós não estamos falando aqui só do vidro. Nós estamos falando aqui de materiais que não vão ter também mercado de reciclagem e de consumo e de viabilidade econômica nas grandes distâncias. Como é que nós vamos enfrentar isso? A recompra do vidro, por exemplo, paga 60% da conta da retornabilidade do caco. E os outros 40%? Então, esse é um outro ponto nevrálgico que nós temos que enfrentar com coragem e com disposição. Porque também não adianta a gente ficar aqui fingindo, que eu acho que a gente faz, o governo finge que acredita, e o problema permanece boiando na frente da gente, nos rios, nas enchentes e em todos os lugares. A última questão que eu queria me ater é a questão do grande gerador, que é um outro ponto nevrálgico. Nós nos atemos muito à questão do resíduo sólido domiciliar, mas quando a gente fala em embalagem, nós estamos falando obrigatoriamente no grande gerador. Seria muito mais fácil se a gente iniciasse o processo pelo grande gerador, e aqui eu falo de um específico canal que tange ao vidro, mas as outras embalagens também, que é o canal frio. Bar, hotel, restaurante e similares. O canal frio hoje, no vidro, é 60% da geração de embalagens. Então, se eu começo a atuar neste veio de geração, eu pego um resíduo concentrado, eu pego um resíduo em boas condições de reciclagem e eu pego um resíduo próximo do mercado de consumo, portanto, próximo da minha fábrica. E eu estou falando aqui de 60% de geração, senhores. Não é possível que a gente não tenha uma hierarquia e que ela comece pelos grandes centros, porque é onde tem a geração do resíduo concentrado. Por que eu digo isso? Porque é muito mais complicado eu trazer o resíduo de Campo Grande do que eu ir para uma cidade como São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro, onde eu tenho uma densidade muito maior e eu tenho uma geração muito maior de resíduo.
Eu pego soluções de problemas por etapas. Por último, a avaliação que a Abvidro faz é que, para a gente conseguir resolver esses 3 pontos que eu citei aqui, a possibilidade mais viável, a possibilidade mais inteligente e mais barata de fazer esse sistema seria uma forma de gerenciamento único. Por isso que o Vidro hoje defende a entidade gestora, que já foi adotada pelas lâmpadas, pneus, agrotóxicos no país, e que tem demonstrado resultados exequíveis, resultados plausíveis. Por quê? Porque é uma entidade centralizada que possa gerenciar a divisão de custos entre a cadeia é muito mais viável do que eu ficar com pequenos sistemas que não dialogam entre si. Essa é uma demanda e um estudo, e, senhores, eu digo aqui, os membros da mesa sabem já, a Abvidro realizou um estudo em mais de 12 países. Nós temos um estudo de 5.000 páginas que fez um benchmarking em 12 países diferentes. Nos aprofundamos em 5 países, fomos visitar as experiências, fomos ver o que é feito lá fora. E, embora sejam países com características diferentes, nada impede que a gente possa aproveitar as experiências que deram certo e tropicalizá-las para a realidade brasileira. A Abvidro fez isso no sistema do vidro, acha que a única forma de a gente ter resultado é que as várias cadeias que encerram uma questão dialoguem entre si com um sistema único, para que possa ser feito gerenciamento tributário, gerenciamento de compensações nas grandes distâncias, que possa ser feita uma intervenção, uma interlocução com o governo e com o Ministério Público, porque, senhores, não se iludam. Nós estamos aqui com o Ministério Público nos nossos calcanhares, principalmente o setor produtivo. André está aqui, que não me deixa mentir, nós conhecemos aqui as figuras de longa data. Eu, em cima da minha mesa, já tenho processos. A lei nem foi, o acordo setorial nem foi assinado, e eu já tenho uma pilha de processos para dar respostas ao Ministério Público. Nós vivemos um processo de crise, um processo de crise internacional que ainda não se recuperou. A indústria brasileira luta por competitividade, e nós não podemos correr riscos de impor à indústria determinadas leis que inviabilizem a competitividade do nosso produto. Esse é um alerta que eu faço. Peço aqui ao senador Cícero Lucena que seja um grande interlocutor dessas nossas questões. Quero elogiar a iniciativa. Acho que quanto mais debates a gente fizer acerca disso, mais nós vamos amadurecer as questões e entender os pontos. E agradecer, mais uma vez, a oportunidade da Abvidro estar aqui e manifestar a sua opinião, que tem sido muito polêmica dentro do setor produtivo. Obrigada. Eu acho que eu consegui me ater ao tempo aí e recuperar um bocadinho para o André falar.